sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao programa Viajando com Inglês. Aqui você vai aprender a cada semana aspectos culturais de diversos países que são importantes para você se virar em viagens internacionais, mesmo tendo nenhum ou pouco conhecimento da língua inglesa. Eu sou Rinara de Moraes, canadense e professora de inglês. E o tema do nosso episódio de hoje é o que você precisa saber sobre a cultura de um país antes de viajar. Vamos lá? E aprender, sobre os costumes e a cultura local deste país onde você está indo viajar. Ele pode ser de extrema importância para que você não passe por situações embaraçosas, sabe? Aquele momento constrangedor onde você fala assim, como assim? É assim? É dessa forma? E isso é muito comum de acontecer, afinal a gente está em outro país, tudo é completamente diferente, a gente está em um lugar onde a língua é diferente, onde as pessoas são diferentes, onde a cultura local é diferente. Então, nós que estamos vindo de fora, que temos que imergir dentro dessa cultura nova para que a gente possa, de certa forma, aproveitar ao máximo cada momento da viagem, E aqui como exemplo que eu vou trazer hoje para vocês é no Japão. No Japão, quando as pessoas vão comer sopa, elas tendem a fazer um barulho. E esse barulho para eles é extremamente normal e comum. Em outros lugares, até mesmo aqui no Brasil, pode parecer ou soar extremamente rude a gente fazer qualquer tipo de som ao ingerir algum tipo de comida, E lá é super comum. Então, ao se deparar com esse tipo de situação na viagem, você já estaria adequado àquela cultura e você compreenderia, o porquê que eles agem de tal forma. E talvez você até mesmo faria igual a eles, justamente para emergir dentro da cultura deles no tempo que você estiver ali naquele país. Também é muito importante nesse contexto a gente lembrar da religião local, Isso é um aspecto que pode fazer extrema importância, que a gente respeite, todos os costumes daquela localidade. E existem também outros tipos de condutas, como por exemplo vestimenta, que em determinados lugares é importante a gente lembrar, de como se vestir, como se portar em determinados momentos, porque o que é comum aqui no Brasil pode ser extremamente mal educado em outro país. E por que é tão importante eu ter o conhecimento prévio da cultura de outro país antes de visitar? Aqui eu vou mencionar para vocês um exemplo e também algumas situações, o porquê que é importante. Bom, primeiramente, você conhecendo a cultura local, você irá para essa viagem se sentindo muito mais confiante, você vai se sentir também muito mais seguro e preparado, afinal, para situações que podem vir a acontecer com você durante a sua viagem. Como a gente, em viagens internacionais, a gente imerge em outra cultura completamente diferente da nossa, Porque sabemos que cada país tem aí a sua diversidade e a sua autenticidade, a gente vai evitar aí nesse momento passar por situações embaraçosas, ou tão quanto vergonhosas, se a gente já tivesse conhecimento prévio. Trago aqui para vocês como exemplo países norte-americanos, como Estados Unidos e Canadá, onde é extremamente incomum você cumprimentar ou se despedir das pessoas com muito afeto, como é feito aqui no Brasil, com um beijinho no rosto, com um abraço. A gente é muito caloroso. Eles não são tão assim quanto a gente, Então, se em algum momento eu vier a fazer isso com um nativo, ele pode vir a achar meio estranho ou não gostar muito da situação. Então, você tendo esse conhecimento prévio, você já não vai cometer essa gafe. Assim como essa, existem várias outras também que são, de cada local. É também
também muito importante você ter esse conhecimento prévio para que você desfrute, né, ao máximo a sua viagem de cada coisa que aquele país ou aquele local tem a te oferecer, né? Muito importante você saber, por exemplo, de uma comida local, você saber de um costume local ou de um templo local, às vezes para você também participar daquele momento e você compreender como funciona aquela cultura. O que eu acho particularmente mais legal, né, da viagem é quando você literalmente vive como o povo daquele país vive, né? Então você desfruta ao máximo de tudo que ele tem, né, que o país tem para te oferecer. Também, né, é de extrema importância para que você respeite a cultura, os costumes e tradições, né? Aqui no Brasil temos as nossas, assim como os outros países também têm as deles. A gente tem que ter esse limite estabelecido antes da viagem, saber até onde a gente pode ir, saber se existe algum tipo de código de vestimenta, saber se existe, por exemplo, também uma religião muito forte naquele país. Enfim, são diversos aqui os exemplos, mas em suma, por isso que é tão importante você ter esse conhecimento prévio da cultura de um país. E quais são os benefícios que eu vou ter em conhecer a cultura local antes de realizar a viagem? Bom, como eu disse anteriormente, eu acho que cabe aqui nesse momento também é você evitar passar por situações embaraçosas. Essa para mim é uma das principais razões. E não só isso também, você vai poupar tempo da sua viagem, porque você não vai fazer a pesquisa enquanto estar viajando. Você tendo tudo em mãos, né? Antes da viagem, você já vai chegar lá com o roteiro na mão, sabendo o que fazer, onde ir, onde comer, o que comer. Então isso vai te poupar um tempo enorme da sua viagem. E muitas vezes, ou todas as vezes, né, basicamente, as nossas viagens, elas têm início, meio e fim, infelizmente, mas tem. Então vai te poupar aí esse tempo. Também para você ir preparado para determinadas coisas, né? Como eu disse também, cada país tem a sua particularidade. E essa particularidade para nós, né, brasileiros também, pode parecer um tanto quanto estranho, esquisito ou não muito habitual. Então a gente também já vai aí preparado para esse tipo de situação que pode vir a acontecer. E por fim, para a gente não ter um choque cultural muito grande, né? Porque quando a gente vai para um outro país, emerge na cultura deles, a gente pode achar tudo muito estranho. Se você estiver preparado para sua viagem adequadamente, você evitará passar por esses 3 exemplos que eu aqui mencionei. Bom, pessoal, e nesse momento eu vou falar sobre alguns aspectos culturais que podem auxiliar vocês na hora de realizar a busca sobre a cultura do país ao qual vocês estarão viajando. O primeiro aspecto cultural que eu vou trazer à tona é a respeito da comida local. Sim, gente, comida. Comida pode fazer muita diferença, né, na sua viagem, porque cada local tem o seu tempero e muitas das vezes nós que estamos habituados com determinado tipo de tempero podemos não acostumar com o tempero daquele local. Então, para não ser pego de surpresa, vale muito fazer essa investigação prévia, né, de que tipo de tempero que é utilizado na comida, para saber se você vai ter uma adaptação boa ou não. Dentro da comida, a gente entra também na questão do restaurante. Muito importante a investigação do restaurante, porque existem condutas, né, que podem variar de país para país. Uma dessas condutas é referente à gorjeta. Aqui no Brasil, esse valor da gorjeta, ele já vem integrado em nossas contas, não é mesmo? Porém, em outros países, como por exemplo países norte-americanos, como Estados Unidos e Canadá, esse valor nem sempre vem integrado à conta e as pessoas têm o costume de pagar diretamente ao garçom. E esse valor, quando não é pago, pode soar como rude para o garçom, né? Principalmente aí quando ele desempenhou um bom serviço para vocês. Então, façam as suas buscas, suas pesquisas antes de viajar para não ser pego de surpresa em nenhuma situação.
O segundo aspecto cultural que eu vou trazer aqui à tona é a respeito de compras. E aí vocês devem estar se perguntando, ué, compras? Compras não é igual em todo lugar do mundo? Não, pessoal, pode variar muito, principalmente no tocante a formas de pagamento. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muito costume de ter diferente precificação de produto conforme a forma de pagamento. Então, se a gente fala que vai pagar à vista, em dinheiro, a gente costuma ter aí um desconto da loja, né? Tem também a opção de parcelamentos de compra, que em alguns países isso nem existe. Então, vale aí se atentar aos tipos, né, de formas de pagamento e também as condutas de compra. Como, por exemplo, a gente aqui também tem um costume muito forte de chorar descontos e de tentar fazer uma negociação com a loja ao comprar um produto, principalmente quando você vai efetuar o pagamento daquele serviço à vista. Em outros países, isso pode soar tão quanto rude se você ficar pedindo descontos demais, exacerbados sobre determinados produtos. E esse foi mais um episódio do programa Viajando com Inglês. Na próxima semana eu te espero para mais um episódio com muito conteúdo de valor, para você conhecer aspectos culturais de diversos países que são importantes para você se virar em viagens internacionais, mesmo tendo nenhum ou pouco conhecimento da língua inglesa. Até lá, pessoal!